A maldição do olhar felino. A adoção foi uma decisão de última hora. Entre dezenas de gaiolas no abrigo, havia um gato preto, de olhos verde esmeralda, sentado estoicamente no canto. Enquanto outros animais miavam e imploravam atenção, aquele gato simplesmente olhava, fixamente, como se fosse capaz de enxergar algo além do que estava à sua frente. O cartaz em sua gaiola o chamava de Salem. Algo sobre sua presença era ao mesmo tempo hipnótico e perturbador. A família achou que era apenas um animal comum. Levaram Salem para casa, sem saber que aquele seria o início de sua descida ao horror. Na primeira noite, o gato permaneceu quieto. Observava cada membro da família como se estivesse estudando-os. Sentado no encosto do sofá, seus olhos brilhavam intensamente, refletindo a luz da lâmpada, mas de uma forma estranhamente intensa, quase sobrenatural. Quando a luz foi apagada, o brilho de seus olhos permaneceu por alguns instantes antes de desaparecer. Na manhã seguinte, a primeira anormalidade aconteceu. Um espelho na sala de estar havia se estilhaçado. Os cacos espalhados pelo chão formavam um padrão estranho, quase como uma espiral. Ninguém soube explicar como aquilo aconteceu, e Salem estava sentado perto da cena, lambendo suas patas, como se nada tivesse acontecido. Os dias seguintes trouxeram mais eventos inexplicáveis. Uma cadeira caiu sozinha enquanto todos estavam reunidos na cozinha. Mais tarde, fotos nas paredes estavam tortas, sem que ninguém tivesse mexido nelas. Uma sensação de frio intenso pairava em certos cômodos, mesmo com todas as janelas fechadas. E, sempre que algo acontecia, Salem estava por perto, observando, com aquele olhar que parecia perfurar a alma. A família começou a sentir presenças. Sussurros vagos ecoavam pelos corredores durante a noite. As sombras pareciam se mover sozinhas, assumindo formas grotescas que desapareciam assim que eram encaradas. Uma aura de medo se espalhava pela casa, e Salem continuava imperturbável, como se fosse o epicentro de tudo aquilo. Então vieram os acidentes. A mãe escorregou na escada e torceu o tornozelo. O pai cortou a mão gravemente enquanto lavava pratos, o vidro se estilhaçando em suas mãos sem motivo aparente. A filha mais nova, enquanto brincava no quintal, tropeçou em algo invisível e caiu de forma desajeitada, abrindo um ferimento profundo no joelho. Cada vez que algo acontecia, Salem estava lá, olhando com aquele brilho inquietante nos olhos. Uma noite, o pai, cético e determinado a encontrar uma explicação racional, decidiu vigiar o gato. Instalou câmeras pela casa, esperando capturar os momentos em que Salem se movia. Mas o que ele viu no dia seguinte foi aterrorizante. As gravações mostravam Salem parado por horas, olhando fixamente para um canto vazio, até que uma sombra surgisse, crescendo e assumindo uma forma quase humana. O gato não se movia, mas sua presença parecia convocar aquela entidade. A família decidiu se livrar de Salem, mas o gato não os deixaria tão facilmente. Quando o pai tentou colocá-lo em uma gaiola para levá-lo de volta ao abrigo, Salem arranhou violentamente, seus olhos brilhando com uma intensidade que não parecia natural. A mãe tentou chamar um padre para benzer a casa, mas o religioso mal entrou antes de sair apressado, murmurando sobre uma presença maligna que não podia ser exorcizada. Desesperados, eles vasculharam a história do gato e descobriram algo aterrorizante. Salem era o último descendente de uma linhagem de animais usados em rituais sombrios por uma seita extinta. Cada gato dessa linhagem era um receptáculo de maldições acumuladas ao longo de séculos. Eles eram mantidos como guardiões de portais para o mundo espiritual. Mas, quando a seita foi dizimada, os gatos foram abandonados, espalhando sua maldição para qualquer um que os acolhesse. Agora, a família estava presa. Salem não podia ser abandonado, pois a maldição permaneceria com eles. Eles não podiam destruí-lo, pois isso abriria o portal de uma vez por todas. A cada dia, a presença sombria na casa ficava mais forte. As sombras se tornavam mais ousadas, os acidentes mais graves. Na noite final, quando a lua cheia alcançou seu ápice, Salem subiu para o telhado da casa. De lá, soltou um miado que não parecia de um gato, mas de algo muito mais antigo e maligno. A casa tremeu, e o portal se abriu por um breve momento. Entidades indizíveis emergiram, cobrindo a família em escuridão. Quando a manhã chegou,
A casa estava vazia. Salem não estava em lugar nenhum, mas marcas de patas, queimadas no chão, formavam um símbolo estranho e perturbador. O gato havia partido, levando a maldição para seu próximo destino. O uivo da meia-noite. A lua cheia pairava no alto, sua luz gélida espalhando sombras compridas sobre a floresta densa e silenciosa. A casa de campo, velha e decrépita, estava isolada no meio daquele mar de árvores. As janelas, cobertas por poeira e teias de aranha, pareciam olhos mortos observando tudo ao redor. No interior da casa, o ar estava pesado e cheirava a madeira podre misturada com algo mais, algo acre, quase metálico. Então veio o primeiro som. Não era um latido comum. Era algo entre um rosnado gutural e um lamento profundo, que pareceu ecoar diretamente na alma de quem o ouvisse. A floresta, que já era silenciosa, tornou-se absolutamente muda, como se todas as criaturas vivas tivessem prendido a respiração ao mesmo tempo. Até o vento, que sussurrava entre as folhas, pareceu congelar. O som veio de novo, mais perto desta vez. Na beira da floresta, algo se movia. Entre as sombras projetadas pela luz da lua, era possível distinguir a silhueta de um cachorro. Mas havia algo errado, algo profundamente errado. Ele não se movia como um cachorro comum. Seus passos eram desajeitados, como se cada movimento fosse forçado, uma luta contra seu próprio corpo. Seus olhos brilhavam em um tom amarelo doentio, e sua pele, onde deveria haver pelo, estava esticada e manchada, como se estivesse queimando de dentro para fora. O som voltou a escapar de sua garganta, agora mais alto e mais prolongado. Era um som que não deveria existir, uma mistura horrível de agonia e raiva, algo que fazia os pelos da nuca se eriçarem e o coração disparar. Dentro da casa, a porta principal, que já estava trancada com 2 travas, estalou. O som ressoou pelos cômodos vazios, como se a madeira estivesse sendo forçada a se separar. Quem quer que estivesse ali dentro sabia, naquele momento, que não estava sozinho. O cachorro não era um cachorro. Não mais. Há muito tempo, antes daquela casa se tornar ruína, ela pertencera a um caçador, um homem solitário que, em sua obsessão por dominar a natureza, fizera um pacto que jamais deveria ter sido feito. Ele queria o melhor companheiro de caça, algo mais feroz e mortal que qualquer criatura na Terra. Mas as coisas não saíram como planejado. O ritual falhou. Ou talvez tivesse dado certo demais. O cachorro que ele criou não era natural. Era algo corrompido. Quando o caçador desapareceu, a lenda nasceu. Diziam que o cachorro, amaldiçoado e eterno, vagava pela floresta, protegendo os restos do homem que o havia condenado àquela existência. Ele não tolerava intrusos, e qualquer um que cruzasse seu caminho encontrava um fim horrível. Agora, na penumbra daquele quarto apertado, algo raspava contra a madeira da porta. Uma respiração pesada, acompanhada por garras que arranhavam devagar, como se quisessem prolongar o tormento antes do inevitável. A casa parecia viva, rangendo e gemendo em resposta ao predador que a cercava. O cheiro, aquele cheiro acre, ficou mais forte. Era o cheiro da morte, impregnando o ar, saturando tudo. O cachorro não latia. Ele não precisava. Sua presença era um aviso, um presságio do que estava por vir. E quando a porta finalmente cedeu, o som foi tão alto quanto um trovão, ecoando pela casa e pela floresta. O que aconteceu depois foi um turbilhão de horrores. Sangue, gritos e o som de garras rasgando carne. O cachorro, se é que ainda podia ser chamado assim, movia-se com uma velocidade e brutalidade que desafiavam a compreensão. Não havia como escapar. Não havia como lutar. Quando a luz do dia finalmente surgiu, ela revelou apenas destroços. A casa de campo era agora uma casca vazia, destruída por dentro. Na porta, havia marcas profundas de garras, e pelo chão, manchas escuras que o sol não conseguia apagar. No centro do cômodo principal, algo estava gravado no chão de madeira, um símbolo antigo, feito com sangue fresco. A lenda diz que, enquanto a lua cheia brilhar, o cachorro amaldiçoado continuará sua vigília. Esperando, caçando. Um uivo rompeu a calma do amanhecer, distante, mas inconfundível. O som de algo que não deveria existir,
ecoando na floresta e na mente de quem ousar ouvir. Não havia escapatória. E nunca haveria. Para mais relatos assustadores como esse, siga o Caçador de Assombração. Deixe seu like e assista aos outros vídeos no canal. Bons sonhos, caçadores!